Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O irmão vai estar tocando, o ministério vai estar tocando um louvor. Vamos orar, irmão. Vamos orar. Se Jesus, irmão, se você quiser fechar os olhos, pode fechar. Se Jesus entrasse naquela porta, irmão, o que você pediria para Ele nessa noite? Você não veio aqui à toa. Você veio porque tinha algo grandioso para você. Por isso, vai pedindo, vai falando com Deus. Senhor, tem acontecido algo na minha vida. Eu creio que o Senhor vai fazer obras novas em mim. A fé, meu irmão, é acreditar naquilo que não se vê. Então peça, feche os olhos, interioriza, deixa Jesus falar no seu coração, deixa Jesus tocar em você nessa noite. Deus tem algo grandioso para você. Você foi escolhido para estar aqui nessa noite. Vai pedindo com a sua palavra. Não tenha vergonha de não estar ao seu lado. Às vezes a sua necessidade vai passar por você já passou, ou vai passar. Esse encontro já no livro de Deus. Era encontro para você abrir seu coração, se entregar, voltar ao primeiro amor. Fala, Senhor. Fala, Senhor, com o teu povo. Fala, Senhor, porque o teu povo precisa ouvir, Senhor. Fala que nós precisamos ouvir aqui nessa noite. Pode se sentar. Meu nome é Rogério, tenho 43 anos. Há 8 anos participo do grupo de oração Cristo Luz do Mundo. Sou casado há 20 anos. Há 26 anos estou com a minha esposa. Tenho 2 filhos. Uma é coroinha e o outro tem 18 anos, 19 anos, está no exército. Participo da pastoral, da família, da paróquia e da São Sebastião. Há 8 anos atrás eu estava no banco, quando o irmão estava pregando aqui, e ele falou algo que tocou meu coração, algo que a partir daquele momento eu jamais deixei Deus. Eu coloquei sempre Deus no centro da minha vida.
Ele é mais do que a minha família, Ele é mais do que tudo, Ele é mais do que meus filhos, Ele é mais do que um carro, Ele é mais do que uma casa, Ele é mais do que a minha própria mãe. Porque se não for Deus, nós nunca vamos ter sustentação na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, no dia a dia. Hoje faço parte desse grupo, sou coordenador de pregador, junto com os irmãos. A gente faz várias missões. E hoje Deus escolheu eu estar aqui para anunciar a tua palavra. Eu gostaria que você já pegasse a palavra no livro de Sabedoria 13, versículo 11 ao 19. Livro de Sabedoria 13, capítulo 11 ao 19, diz assim: Assim um lenhador cortou e serrou uma árvore, fácil de manejar. Habilmente ele lhe tirou toda a casca, e com a habilidade do seu ofício fez dela um móvel útil para o seu uso. Com as sobras de seu trabalho cozinhou comida, com que se saciou. O que ainda lhe restava não era bom para nada, não passando de madeira torcida e todo cheio de nós. Contudo, ele a tomou e consagrou suas horas de lazer a talhá-la. Ele a trabalhou com toda a arte que adquirira, e deu-lhe a semelhança de um homem, ou um aspecto de algum vil animal. Pôs-lhe vermelhão, uma demão de uma tinta encarnada, e encobriu-lhe cuidadosamente todo o defeito. Em seguida preparou-lhe um nicho digno dele, e fixou a parede, segurando com um prego. Foi por medo que caísse que tomou este cuidado, porque sabe muito bem que ele não pode ajudar-se a si mesmo, pois não passa de uma estátua que tem necessidade de um apoio. Mas quando lhe implora por seus bens, seus casamentos, seus filhos, não se envergonha de falar ao que é inanimado, e pede saúde ao que é desprezível. Reclama a vida ao que é morto, e procura socorro no que é débil. E para uma viagem invoca o que não pode andar. Para um lucro, um trabalho, o bom êxito de uma obra de suas mãos. Pede a força ao que nem é capaz de mover as mãos. Essas são as palavras do Senhor. No começo, quando eu comecei a falar, Deus está falando aqui em sabedoria sobre idolatria. Todos nós conhecemos, os nossos irmãos, eles dizem que nós idolatramos imagem, mas nós não veneramos, nós veneramos as imagens, não adoramos, porque a palavra diz, irmão, em Êxodo 20, ela diz assim: Então Deus pronunciou todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de minha face. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra.
não se prostrarás diante delas, e não lhe prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingue a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos, daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia até a milésima geração, com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A maioria das pessoas, elas acham que nós, como cristãos, como católicos, nós adoramos imagens. Mas Deus, Ele já nos exorta em Êxodo, para nós não fazermos nenhum tipo de idolatria. Nessa noite, meu irmão, é uma intimidade de nós estarmos junto com Deus, para adorar somente um Deus, somente o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A maioria das pessoas, elas perguntam assim: este homem obteve tal sabedoria como? Comentavam-se que ele era um carpinteiro, filho de Maria e José. Mal sabiam que a sabedoria que ele transmitia não era dele, mas sim de Deus. De onde afinal Jesus obteve toda aquela sabedoria? Paulo explica que Jesus se tornou para nós sabedoria de Deus. A grande necessidade da igreja é conhecer a Deus, sim ou não? O amor de Deus, sim ou não? Sim. Mas a chave, meu irmão, ela está com cada um de nós. A chave para conhecer a Deus, Ele está com cada um de nós que lemos a palavra de Deus. Há um outro nível de conhecimento, espiritual ou revelação. Mateus vai nos dizer assim, 16, 15 e 19. Jesus chega para os apóstolos e diz assim: quem eu sou? Uns diziam para ele: ele é João Batista. O outro diz: não, ele é Jeremias. Outro é um profeta. E para nós, irmãos, quem é Jesus para nós? E Pedro, na sua humildade, ele diz assim: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus diz para ele: Simão Pedro, não é da carne nem do sangue que tu revelaste isso, mas sim pelo meu Pai que enviou. E por isso eu te dou a chave do reino. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será ligado no céu. Mas Mateus 11, 28, eles fazem um convite para nós: vinde a mim, todos que estão cansados. Quantas pessoas estão indo na igreja e estão cansadas? Quantas pessoas estão vindo na igreja, não estão vendo a graça acontecer no seu coração, na sua casa, na sua família, no seu casamento? Quantas pessoas estão indo na igreja e não estão vendo a obra acontecer? Jesus está fazendo um convite para nós aqui nessa noite: vinde a mim, a todos que estão cansados, independente do jeito que você vem. Um dia eu perguntei para o meu irmão: por que você maqueia? Por que você fica tão bonito para ir na igreja? Ela disse assim: para mim ir na igreja ver Jesus eu tenho que estar bonita, porque eu não posso ir de qualquer jeito. Mas o que adianta, meu irmão, você se pintar, se maquiar, ser bonito, e se por dentro está tudo feio, está tudo sujo? Por isso que ele está falando: vinde a mim. Às vezes as dificuldades que está acontecendo na sua casa, no seu trabalho, na sua família,
não são diferentes dos nossos, mas Ele faz um convite para nós vir até Ele, descarregar até Ele, descarregar no pé da cruz, porque é com Ele nos dá descanso. Que para nós o fardo pode estar pesado, mas para Ele é leve. E quantas vezes a gente tem pedido para Deus e fala assim: mas Senhor, o Senhor não está fazendo. Eu estou vindo, vindo, e nada acontece. A hora, meu irmão, é agora, porque Deus, Ele procura verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. A hora, irmão, é agora. Não podemos sair daqui, irmão, com dúvidas. Não podemos sair daqui pensando que Deus não vai fazer, porque a promessa dele, irmão, Ele diz assim: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Às vezes você pode estar afastado, mas Deus te trouxe aqui hoje para poder ouvir a palavra de Deus, para fortalecer na palavra de Deus, porque somos pequenos, sozinhos nós não vamos conseguir. Olha para o irmão que está do seu lado e diz: sozinho nós não vamos conseguir. Diga com convicção: sozinho nós não vamos conseguir. Porque você, meu irmão, você não está sozinho. Olha para o lado, vê quanta gente tem aqui. Esses são os adoradores de Deus. Esses são aquelas pessoas que Deus escolheu para estar aqui. O convite, meu irmão, Ele está fazendo a todo dia. E hoje Ele escolheu você para estar aqui. A palavra diz em João 15,16: não foste vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. Então já era premeditado, irmão, esse encontro. Diga para o irmão: é hoje. É hoje. Quando ele chega para Pedro, ele diz assim: eu vou fazer uma revelação a respeito. Tu és Pedro. Então diga, cada um diga o seu nome. Tu és Rogério. Diga com convicção. Bata-se no peito: tu és Rogério. Foi comunicado o que Pedro era. Lá em 1 Pedro 2,4 diz assim: que ele é a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhido e valioso aos olhos de Deus. Irmãos, você pode lá no passado ter sido rejeitado. Você poderia ter acontecido algo que você falou assim: para que eu vou mais lá? Não tem como mais eu ir. Você se sentiu rejeitado, mas a palavra diz, meu irmão, que você é valioso aos olhos de Deus. Então você tem que dizer para o irmão que está do seu lado: eu não sou pouca coisa. Diga para o irmão que está do seu lado: eu não sou pouca coisa. Convicção, meu irmão. A obra acontece quando temos convicção do que acreditamos que ouvimos. Amém? Amém. Hoje, meu irmão, fui designado aqui para anunciar, para semear essa semente. Agora quem vai fazer a obra é Jesus. Mas para que Jesus faça a obra, você tem que procurar. A palavra diz assim, lá em Jeremias 33:3: clamai a mim, que eu mostrarei coisas grandiosas e sublimes, que você jamais conhece. O que você tem clamado, meu irmão? O que você tem pedido para Deus? Há 8 anos atrás, eu era alcoólatra, vivia no caminho das drogas,
lia a palavra de Deus. Comecei lendo um livro evangélico. Eu li ele inteiro. E depois comecei a discutir. Fiquei sedento por Deus. Mas Deus não tinha me curado ainda. Eu cheguei, meu irmão, a cheirar em cima da palavra de Deus. Toda noite eu fazia propósito: Senhor, se o Senhor é o Deus vivo, então me tira desse caminho. Chegava às 6 horas da manhã, eu fazia uma jarra de pinga de caipirinha, fritava alguma coisa e começava a beber. A minha esposa chegava, acordava, ela falava assim: você está louco? Eu falava para ela assim: estou louco. Ela aturou mais ou menos quase 18 anos dessa vida, bebendo, fumando, cheirando. Mas hoje eu glorifico a Deus todo dia quando levanto, porque Ele me tirou desse caminho. Eu não sei se você tem filho que está nesse caminho, mas não digo só isso. Às vezes você está pensando assim: nossa, ele é mais um que está ali na frente falando da vida dele. Não, irmão, eu venho falar de Jesus, o que Ele pode fazer, o que Ele faz e o que Ele vai continuar fazendo na vida de cada um, aquele que segue verdadeiramente o caminho, porque você terá 2 caminhos. Deus, Ele usa quem Ele quer. Mas se eu não falar, meu irmão, as pedras vão falar. É Bíblia. Eu somente, irmão, estou dando a chave. Somente estou dando a chave para você conhecer a Deus. O mesmo Deus que há 8 anos atrás eu pedi, eu clamei, e Ele me tirou desse caminho. A multidão daquele tempo, eles não conheciam a Deus, mas aquele que conhece Deus se manterá firme e resistirá. Isso diz Daniel 11, 32b. Aquele que manter-se firme, ele resistirá. Você pode estar na igreja hoje, irmão, caindo aos pedaços, mas a promessa dele é que você mantenha firme. Deus, quando chega para Moisés, Ele diz para ele assim, ou melhor, para Josué, Ele diz para Josué assim: Moisés morreu. Imagina aquela multidão que estava junto com Moisés, e ele saber que ele era a única pessoa para conduzir aquele povo à terra prometida. Mas ele diz para ele: seja firme e corajoso, porque Ele não vai te abandonar. Ele não abandona. Ele não abandona o seu filho, ainda mais aqueles que são escolhidos de Deus, aqueles que adoram Deus em espírito e em verdade. Olha o que o inimigo tem usado, meu irmão, nesta eleição. Tem disseminado a discussão e ódio entre os povos de Deus. É religião brigando com religião. Eles estão conseguindo afastar o cristão daquilo que é grande, a arma de mudança da sociedade, que é a oração. O povo não está orando mais. O povo já não tem vontade de orar mais.
Às vezes a gente critica a oração, ela faz com que a gente engrandeça, esteja mais íntimo com Deus, esteja mais próximo de Deus, começa a ouvir a Deus. Quer ouvir a Deus, irmão? Quer ouvir a Deus, irmão? Quer ouvir a Deus, irmão? Então ora. Não podemos colocar nossa esperança no homem. Eles falham, assim como nós também nos falhamos no nosso propósito. O único capaz de fazer novas todas as coisas é o Espírito Santo de Deus. É o único. Ele nos restaura, nos edifica, nos exorta. Ele nos fortalece para continuar na caminhada de Deus. Você vai nas igrejas, meu irmão, está precisando de trabalhadores, mas cadê o povo? O povo já não quer mais trabalhar na igreja. Aquela mulher de Samaria, ela queria uma água diferente, mas ela não tinha entendimento. Como nós, irmãos, nós queremos uma água diferente, mas ainda está faltando esse entendimento. Salomão, ele pede para Deus conhecimento e sabedoria. E nós, irmão, o que nós temos pedido para Deus? O que nós temos pedido para Deus no dia a dia? Quando levantamos da cama, quando olhamos no espelho, nós refletimos o que nós somos. Se nós olharmos para o espelho, nós vamos refletir o que nós somos no dia a dia. Se você faz coisas boas, você vai refletir coisas boas. Se você faz coisas más, você vai refletir coisas más. A partir do momento que você olha para a janela, você vai ver que Deus é dono de tudo. Deus é amor. E aquele que não ama, não conhece a Deus. Mas algo grandioso tinha naquela mulher. Ela diz: todo aquele que beber desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu darei nunca mais terá sede, porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Está com sede, meu irmão? Está com sede? Peça essa água para Deus. Ele não quer te dar pouca coisa, porque aquela mulher, ela contentou com migalhas, mas Deus não contenta com migalhas. Deus, ele te dá o que você pede. O seu coração tem que estar em sintonia com o coração de Deus. O teu pensamento tem que estar com o pensamento de Deus. E aí começa a acontecer a graça na sua casa. Começa a acontecer a graça no seu coração. Gideão diz: ai de mim, Senhor, porque eu vi um anjo do Senhor face a face. Quantas pessoas estão querendo ver Jesus face a face? Isaías, ele diz assim: Deus envia um anjo que toca com uma brasa os meus lábios, dizendo: agora é isto que tocou os lábios, tua culpa está sendo tirada, teu pecado perdoado. Tem pecado, irmão?
palavra diz que Deus não lembra dos seus pecados, do que você fez ontem. Já jogou tudo no mar de esquecimento. Você é novo, você tem que sair renovado. É por isso que Ele não lembra, porque Ele dá a oportunidade para você refletir no que você fez. Naquela pesca milagrosa, Pedro, na sua humildade, ele diz para Jesus: mas pela tua palavra eu lançarei as redes novamente. Olha a confiança de Pedro. Vendo isso, Simão caiu de joelhos e diz: afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Jesus disse para aquela prostituta e para aquela multidão que estava querendo apedrejá-la: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Nisto se realiza plenamente o seu amor para conosco, e que tenhamos firme confiança no dia do julgamento, pois assim como é Jesus, somos também nós neste mundo. Como eu e você, meu irmão, estamos aqui hoje a ajustar no material que é Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Como eu e você estamos longe de nos ajustar no material que é Jesus Cristo. Ele nos dá 3 exemplos: Gideão, Isaías e Pedro. 3 casos que eram negativos, mas Deus não descartou nenhum deles, e Ele não vai descartar você, meu amado. Para Gideão ele diz: vai, valente guerreiro. Para Isaías ele diz: a quem enviarei? E para Pedro: afaste de mim que sou pecador. Mas eu farei de vós pescador de homens. É o que Jesus quer fazer com cada um de nós aqui nesta noite. Feche seus olhos e ouça a canção. Deus quer levantar você, meu amado. Oi, alabaralabashu, candalabaralabashu.